Fala aí pessoal, eu sou o professor Ian de Geografia e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Explica. Hoje trabalharemos os diferentes tipos de capitalismo ao longo da história e como se organizam as indústrias nos países pelo mundo. O primeiro tipo de capitalismo que precisamos entender é o capitalismo comercial. Essa etapa do sistema é encontrada lá na Idade Média e nos Estados modernos e é caracterizada pelo capitalismo sendo exercido através dos mercados, através das feiras, através da circulação de moeda por esses reinos e pela política econômica do mercantilismo. Essa etapa vai até a primeira Revolução Industrial. Assim que nós temos a primeira Revolução Industrial na Inglaterra do século XVII, entramos na etapa do capitalismo industrial. Essa etapa é caracterizada pela produção em massa, através das indústrias, de produtos para exportar para todos os mercados consumidores existentes na época. A etapa do capitalismo industrial acompanha o mundo até pouco mais do final da Segunda Guerra, quando entramos na última etapa do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro é a etapa que nós vivemos hoje em dia. O sistema se move através das operações bancárias, através das bolsas de valores e através dos juros. Então, organizando essas três etapas do capitalismo em comercial, industrial e financeiro, você consegue vislumbrar como que esse modelo econômico atravessa os períodos da história e quais são as principais etapas de cada uma dessas fases. Além de tratar das etapas do capitalismo, precisamos entender como funciona a industrialização pelo mundo. Na etapa de entender a industrialização pelo mundo, deixamos de fora os países que se industrializaram lá na época do capitalismo industrial. Entenderemos, portanto, somente os países industrializados tardiamente, os países de segundo e terceiro mundo. Classificamos então a industrialização no mundo, no primeiro ponto, através da industrialização tardia. Os países que têm a sua industrialização tardia são os países que na década de 50 e na década de 60 precisaram correr com o seu processo de industrialização para que não ficassem atrás dos blocos soviéticos ou do bloco capitalista dos Estados Unidos. É o caso do Brasil, da Argentina, do Chile, que na década de 50 e 60 correram com seu processo de industrialização para que se consolidasse sua indústria de base. Além da industrialização tardia, nós temos a industrialização imposta, que são países que não tiveram escolha a não ser aceitar a entrada de indústrias estrangeiras dentro de sua região. A última classificação são os países com a industrialização incompleta. Nesses países, você não encontra a presença de indústrias consolidadas, de grandes indústrias de base para abastecer o mercado interno. Geralmente são países de terceiro mundo, refém da economia mundial, refém de produtos que vêm de países já industrializados. Mas quais são os fatores que levam a uma indústria escolher fazer parte de um país ou não? São diversos. O primeiro fator, e um dos mais importantes, é a presença de matéria-prima. Pegamos o seguinte exemplo. A Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, é uma indústria de aço, portanto uma indústria de base no Brasil. Quando falamos em indústria de base, estamos nos referindo a uma indústria que produz um material necessário para qualquer base do país. Aço você utiliza para fazer automóvel, até para fazer geladeira. Então, uma indústria de aço não vai se instalar num lugar que não tenha ferro, que não tenha os minerais necessários para que se componha a liga do aço. Além da matéria-prima, é necessário que haja disponibilidade de energia, porque você precisa de energia elétrica, de fontes de combustão
para aquecer as caldeiras, para aquecer a indústria e dar continuidade ao processo de fabricação dos produtos. Além da matéria-prima e além da disponibilidade de energia, é necessário que haja disponibilidade de mão de obra, porque você precisa de trabalhadores na sua indústria. Além da mão de obra, um outro ponto importante é a presença de mercado consumidor. Nenhuma indústria no mundo vai gastar dinheiro para se instalar num determinado local que não haja escoamento, que não haja pessoas gastando dinheiro para comprar seus produtos. E o último e não menos importante fator de instalação da indústria é a presença de uma infraestrutura de transporte. Se você fabrica toneladas de aço, você precisa mandar esse aço para algum lugar. As indústrias não vão instalar suas bases no meio do nada. Elas vão instalar suas bases em locais que já tenham estradas bem desenvolvidas, que já tenha meios de escoar sua produção. E quais são os tipos de indústria? A primeira delas é a indústria de base. A indústria de base produz tudo necessário para o desenvolvimento do país. Entenda da seguinte forma: aço. Você usa aço para tudo, desde para fazer uma janela, para fazer uma geladeira, até para fazer um carro. Então o aço é uma indústria de base. Setores agrícolas, grandes latifúndios que produzem soja, que produzem matéria-prima para que o país se movimente, também são considerados indústrias de base. O segundo tipo de indústria é a indústria de bens de capital. Esses bens de capital são os bens que circulam pelo país. São carros, são máquinas de hospital, são máquinas de exame médico. Não é algo que você utilize e acabe em um ano. São produtos duráveis, necessários à manutenção do funcionamento da sociedade. Sem uma indústria de capital, os países muitas vezes ficam reféns de importações, como é o caso do Brasil agora, que precisa importar produtos hospitalares porque não tem uma indústria de capital bem desenvolvida no seu território. O terceiro e último exemplo de tipos de indústria é a indústria de bens de consumo. Essa é a indústria de alimentos, não são os alimentos do latifúndio. São alimentos que vêm na caixinha, que você abre, consome, ou então eletrodomésticos, que já tem uma obsolescência programada e em 1 a 3 anos vão estragar. É a indústria de computadores, de roupa, tudo que você usa e acaba é a indústria de bens de consumo durável. Caminhando para a nossa última etapa da aula, precisamos entender o avanço tecnológico dos tipos de indústria pela história. O primeiro modelo de produção que nós temos é a produção artesanal. Você encontrará exemplos de produção artesanal na Idade Média. Nessa etapa, o artesão tem o domínio de todo o funcionamento da sua linha de produção. Ele vai escolher a sua matéria-prima, muitas vezes ele que transporta a matéria-prima até a oficina, ele vai escolher o molde do seu produto e ele vai fabricar o produto. Na etapa artesanal, o artesão é responsável por todas as etapas de produção. A segunda etapa do avanço da indústria é a etapa da manufatura. Você percebe a presença da manufatura na primeira revolução industrial, em que você tem as máquinas a vapor, mas ainda é necessário a presença de uma mão de obra, fazendo para cima e para baixo naquelas grandes máquinas. A terceira e última etapa é a etapa da maquinofatura, em que você já encontra registros na segunda revolução industrial. A diferença da manufatura para a maquinofatura é que na maquinofatura dificilmente é necessário a presença do humano operando as máquinas. Elas já operam por si só, elas operam sozinhas. Só haverá a presença de um engenheiro, de um técnico responsável pelo funcionamento daquela planta. Então,
Recapitulando, as etapas do avanço da industrialização são 3: a artesanal, a manufatura e a maquinofatura. Pessoal, toda a aula disponibilizada pelo Explica haverá também uma lista de exercícios. Resolvam essa lista e qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato conosco. Um grande abraço, espero que tenham gostado e até a